Boa tarde a você, meu amigo, minha amiga que acompanha aqui no canal Circuito Aberto, o canal do portal Circuito Aberto News, e para você da Rede TV+, TV Arte HD e dos municípios de Magé, Guapimirim, em 43 municípios do estado do Rio de Janeiro, via TV a cabo. O programa de hoje traz uma das maiores crises diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos. Alexandre de Moraes finalmente foi sancionado pelo governo americano. A resposta do sistema foi imediata e reveladora. O que está em jogo não é o juiz, é o futuro de nossa liberdade. Apertem os cintos, porque está começando o programa. Lutamos por justiça, pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com pauta quente somos a razão. Pauta quente, pauta quente, pauta quente. Não tem mais silêncio, é hora de ser feroz. Então venha conosco, não fique pra trás. Junte-se a revolta, o poder de nós. Pauta quente, vamos incendiar. A verdade é nossa arma, vamos lutar. E ontem o mundo descobriu que o Brasil vive sob um sistema ditatorial da justiça. O ministro Alexandre de Moraes foi sancionado. Hoje ele faz parte de um grupo seleto de ditadores, criminosos, terroristas e traficantes que ameaçam as liberdades e os direitos individuais de cidadãos no mundo inteiro. Uma lista negra, vamos falar assim, negra como a atuação dele à frente do STF nesses últimos anos. Ontem saiu a Lei Magnitsky, que foi a lei que sancionou, mas a carta da Casa Branca, que foi colocada, publicada pelo portal oficial da Casa Branca nos Estados Unidos, é muito esclarecedora. O Trump fala: os Estados Unidos declaram emergência nacional por ameaças do governo brasileiro à segurança, economia e liberdade de expressão dos americanos. A carta denuncia perseguição política no Brasil, que isso é a olhos vistos. Nós vemos quantas perseguições contra opositores acontecem aqui. A censura das plataformas americanas, que o Alexandre de Moraes cometeu. Confisco de contas e passaportes. Ataque contra cidadãos americanos nos Estados Unidos. E Alexandre de Moraes é citado nominalmente nessa carta como responsável por medidas autoritárias e perseguição de adversários políticos. Eu vou colocar a carta aqui oficial do governo americano e vou ler os principais pontos dessa carta. Então, olha a carta aí. Declaração de emergência nacional. Como presidente dos Estados Unidos, meu dever mais elevado é proteger a segurança nacional e política externa e econômica do nosso país. As políticas, práticas e ações recentes do governo do Brasil ameaçam a segurança nacional, a política externa e a economia dos Estados Unidos. O governo do Brasil tomou ações que interferem na economia dos Estados Unidos, infringem os direitos de liberdade de expressão de cidadãos americanos, violam direitos humanos e minam os interesses dos Estados Unidos na proteção de seus cidadãos e empresas. Isso é só um primeiro ponto. Vou colocar agora um segundo ponto que está nessa carta, que é muito importante para a gente ver. Coloca aí. Violações de liberdade de expressão e direitos humanos. Autoridades brasileiras emitiram ordens para obrigar plataformas online americanas a censurar contas ou conteúdos de cidadãos dos Estados Unidos. Bloquearam a capacidade de arrecadação de fundo dessas pessoas em suas plataformas e fornecem dados de usuários americanos para facilitar a perseguição de críticos políticos nos Estados Unidos. Esse segundo ponto aí, isso aí foi explanado. É só você dar um Google na mídia que você vai ver esses veículos carcomidos da velha imprensa brasileira
divulgando e batendo palma e aplaudindo cada ato de censura, como foi a expulsão do X aqui do Brasil, como foi o cancelamento de contas inteiras de várias pessoas durante a campanha, literalmente um regime de perseguição à oposição comprovado. A própria imprensa, a velha imprensa, batia palma para esse tipo de censura. Mas vamos continuar aqui que tem mais pontos. Terceiro ponto, coloca aí. Alexandre de Moraes citado diretamente. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, abusou de sua autoridade judicial para perseguir opositores políticos, proteger aliados corruptos e suprimir a dissidência, muitas vezes coordenação com outras autoridades brasileiras. Ele autorizou operações policiais com motivações políticas, prisões e congelamentos de contas bancárias. Também autorizou o confisco de passaportes, prisão de indivíduos sem julgamentos por postagem nas redes sociais e investigações criminais sem precedentes. Utilizou ordens secretas para obrigar empresas de mídia social dos Estados Unidos a censurar milhares de postagens e excluir dezenas de críticos políticos das plataformas. O que está nessa carta, nós vimos acontecer ao vivo e a cores. Cancelamento de conta, cancelamento de passaporte, o confisco de bens. Nós temos exemplos aqui, a Bárbara do Atualizei, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, Fiuza, a própria Revista Oeste teve a sua monetização bloqueada pelo Alexandre de Moraes, um veículo de imprensa, sem contar todas as pessoas que tiveram contas bloqueadas. Eu mesmo tive minha conta no Instagram derrubada, eu tive que montar uma segunda conta no Instagram, já tinha quase 50 mil seguidores, tive que recomeçar na minha conta de novo, porque ela foi derrubada também, a minha conta. Eu, como jornalista independente, sofri essa censura por falar a verdade. Mas tem mais coisa, que a gente vai continuar no programa aí, vou colocar agora aí mais um trecho. Perseguição política no Brasil. O governo do Brasil também está politicamente perseguindo o ex-presidente que contribui para o colapso deliberado do Estado de Direito no país. Intimidação motivada politicamente de abusos de direitos humanos. Mais um trecho da carta. As ações do governo do Brasil entram em conflito com a política dos Estados Unidos de promover liberdade de expressão, eleições livres e justas, e no país e no exterior. A decisão executiva declara emergência nacional para lidar com essa ameaça, impondo medidas adicionais para restringir transações de bens, indivíduos e entidades do governo brasileiro responsáveis por essas ações. Essa não é uma simples ação comercial, é um ataque direto ao autoritarismo instalado no Brasil. Bom, como a gente sempre vinha falando aqui no programa, que falei nas minhas redes sociais desde o início, quando foi cogitada essa questão de tarifa, eu fui bem claro em todas as vezes que eu falei que não se tratava de uma tarifa comercial, como essa velha imprensa, esses jornalistas canalhas queriam mostrar a narrativa. E esse desgoverno também, sem nenhum plano de ação, quis mostrar, falar sobre soberania nacional, e tal, que a tarifa comercial, que o Brasil não tinha problemas comerciais. Desde o início nós estamos falando, tanto eu, quanto o Paulo Figueiredo, quanto o pessoal do Fio Diário, quanto a Revista Oeste, quanto a Timeline do Lacombe e do Alan dos Santos, falávamos que isso se tratava de uma sanção. Uma sanção como é aplicada à Venezuela, como é aplicada à Rússia, como é aplicada à Nicarágua, ao Irã, que foi sancionado junto na mesma sanção que o Alexandre de Moraes, na Lei Magnitsky. Então, quer dizer, o Brasil está completamente ligado a países e com um regime instalado aqui, que agora a imprensa tenta criar uma narrativa de soberania nacional como se essa lei atingisse uma instituição. Essa lei não atinge a instituição, ela não atinge o CNPJ do STF. Ela simplesmente atinge o CPF de um criminoso internacional. Porque essa lei aplicada
ela teve que ter provas vastas dos abusos, de perseguição, da tortura, e não se trata somente do Jair Bolsonaro, se trata de muitas outras pessoas, se trata do Clezão, que morreu dentro da Papuda, porque a PGR solicitou lá que fosse analisado o pedido para ele ser tratado e foi ignorado pelo Alexandre de Moraes. Então, a morte do Clezão é um dos fatos que levaram a essa sanção. Temos também o caso Felipe Martins, que é grave também, porque além da prisão indevida, da tortura sofrida dentro do presídio, ficando em isolamento 10 dias, sem poder ver a janela, sem luz, sem nada, e além disso ainda teve lá a fraude no sistema imigratório americano, colocando em risco a soberania dos Estados Unidos. As ações do ministro Alexandre de Moraes, é só você dar um Google na mídia, você vai ver lá, as provas estão lá. O que o Eduardo Bolsonaro fez foi colocar lá as provas realmente do que estavam acontecendo aqui no Brasil. Você via as redações de cérebros atrofiados da Globo News fazendo piada quando um jornalista era censurado, desdenhando de pessoas que estavam sendo presas injustamente. Então, o Brasil viveu um caos ditatorial recentemente e vem criando-se uma narrativa dentro de um processo que é totalmente fraudulento, e vocês vêm agora criticar uma ação em cima de uma pessoa, o responsável por essas perseguições. É apenas o início do que está acontecendo. Foi apenas um aviso, porque a questão que os Estados Unidos colocam o Brasil, vou até voltar aqui, ele coloca o Brasil, declaração de emergência nacional contra o Brasil. Muitas outras coisas estão acontecendo aí. Temos a seção 301, que nem começou ainda a dar os frutos da investigação. Tivemos agora o Talhaferro falando para o Timeline, para o jornalista Alan dos Santos, que tem provas vastas sobre a questão do uso e a criatividade da perseguição política que o ministro Alexandre de Moraes executou aqui no Brasil. Então não se trata apenas do Bolsonaro, se trata de um regime que está sendo instalado aqui no Brasil, que é contra completamente as liberdades de expressão, liberdades individuais, que é ligado a países ditatoriais. A gente não tem que cansar de falar nisso, porque isso é uma verdade. E agora foi provada na sanção que deixou 700 produtos de fora da tarifa, continuou em outros produtos com os 50%, mas deixou bem claro que foi uma sanção política. Desde o início nós estamos falando que a sanção é política, não é comercial. Por declarações em apoio ao Hamas, por declarações contra Israel, por apoio ao Irã, por aquele navio de guerra iraniano que no início do governo parou aqui no Rio de Janeiro e de repente sumiu também algumas coisas de urânio enriquecido e ninguém sabe de onde. Por ligação com o Maduro, que agora foi considerado pelo Marco Rubio como líder do cartel Los Soles, ligado ao grupo Foro de São Paulo, onde o Lula é um dos fundadores do Foro de São Paulo. Então você acha que a sanção é comercial? Você acha que o Trump está fazendo isso só por causa do Bolsonaro? Bolsonaro é uma dessas vítimas da perseguição. Bolsonaro era o troféu da esquerda, da extrema esquerda, o troféu desse grupo de ditadores, desse sistema. Era o troféu. Como se isso fosse acabar ou calar a população brasileira. Mas como o próprio Rodrigo Constantino ontem falou lá na Revista Oeste,
Se os nossos senadores, a maioria deles vendidos de rabo preso, temos o Alcolumbre, o Hugo Mota, que eu vou falar deles agora aqui, que eles e nada é a mesma coisa, completamente com o rabo preso no STF. O Hugo Mota, quando tomou posse, levantou a Constituição imitando Ulisses Guimarães. E depois de um jantarzinho lá, mudou completamente a postura. Então você vê o tipo de congressistas que nós temos, salvo poucos lutadores pela liberdade, que colocam a cara ali, que falam, que lutam, que defendem. Mais da metade do Congresso tem o rabo preso com o Supremo Tribunal Federal. E é a famosa moeda de troca. Eu não faço nada com você se você não fizer nada comigo. O nome disso chama-se chantagem. E quem faz chantagem é mafioso e criminoso. Então o nome desse ministro está nessa lista de criminosos faz todo sentido. Não só para mim, mas como para a maioria do povo brasileiro de bem. Porque a imprensa agora está querendo criar a narrativa da soberania. Como pode um ministro ser sancionado assim? Ele cometeu um crime, ele é um criminoso. E foi o que eu tuitei hoje mais cedo. Essa sanção tirou as crianças da sala e deixaram os adultos. Esses 700 produtos que ficaram sem a sanção é a prova que a sanção não foi comercial. Os adultos, os empresários que fazem mover o país, esses sim, são parte desses 700. Agora, as crianças que o Trump tirou da sala foi Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Lula, Haddad, seus ministros, seus chanceleres. Esse desgoverno que só fez atacar os Estados Unidos e atacar o dólar e atacar o próprio presidente dos Estados Unidos desde o início do governo. Antes de Trump assumir, o próprio Lula falou: os Estados Unidos agora tem a nova cara do nazismo. E vocês querem o quê? O primeiro ato do governo Lula foi trazer o chefe do cartel Los Soles, que é o Maduro, que está com a cabeça prêmio, 25 milhões de dólares, é o prêmio por quem indicar ou prender o Maduro. Amigo do Lula, trouxe aqui, botou tapete vermelho como um grande estadista. E ele é considerado chefe do cartel Los Soles de narcotraficantes, narcoterroristas na América Latina, ligados ao Foro de São Paulo. Amigo do Lula. Você tem o Geraldo Alckmin indo à posse de um ditador lá no Irã, onde tem aquela foto. Essa foto entrou para a história. A maioria daquelas pessoas que estavam do lado dele já foram eliminados, que eram chefes de grupos terroristas, defensores do terrorismo. E as pessoas vão tentar continuar e continuam com a imagem que é uma coisa comercial, que vai se resolver. Vocês são os hipócritas. Vocês, jornalistas da Globo News, da Globo, são os canalhas, enganadores do povo. Mas isso está acabando. Vamos continuar aqui. Vou colocar na tela aí agora o Hugo Mota. O Hugo Mota tuitou. Hugo Mota tuitou. Vou botar o tweet na tela aí, bota aí. A democracia brasileira é sustentada por 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, que deve atuar com independência e harmonia. Como um país soberano, não podemos apoiar nenhum tipo de sanção por parte de nações estrangeiras, dirigidas a membros de qualquer poder constituído da República. Gente, esse mesmo Hugo Mota, que vocês acabaram de ver aí o print do Twitter dele na defesa do Alexandre de Moraes, foi aquele que todo mundo apoiou para ser presidente da Câmara dos Deputados,
que falou sobre anistia. Mas depois de um jantar lá, né, já que a família do Hugo Mota tem problemas com a justiça lá no norte, na prefeitura, que o pai dele é prefeito do município lá no norte, depois que jantou com Alexandre de Moraes, mudou o discurso. E agora vem falar em harmonia entre os poderes, logo depois de uma ação monocrática do Alexandre de Moraes ter atropelado todo o Congresso na questão do IOF. Então essa canalice tem que parar, né? Essa hipocrisia tem que acabar. Esse tipo de discurso não cola mais, não desce mais. Seria o caso agora, quando eu quero ver agora, né? Vai sair de recesso, não era nem para estar em recesso. Esse próprio Hugo Mota, que defende a democracia, falou que não podia acabar o recesso. Quero ver agora, semana que vem, quando voltar. Temos também o Alcolumbre. Vou botar na tela aí. Bota na tela aí. Alcolumbre. O Parlamento brasileiro permanece atento e unido na defesa dos interesses nacionais, sempre vigilante na proteção das nossas instituições e da soberania do país. Diante das recentes medidas tarifárias adotadas pelos Estados Unidos, o Senado Federal, por meio da Comissão Temporária Externa, tem atuado para reforçar o diálogo e buscar soluções equilibradas que prevêem os interesses do Brasil. Reafirma a confiança no fortalecimento das instituições, entre elas o Poder Judiciário, elemento essencial para a preservação da soberania nacional. O Alcolumbre, você é um dos responsáveis também, como o Pacheco, que já tomou-lhe a perda do visto, e está na mira também aí da lei Magnitsky, é difícil falar esse nome, mas a gente fala do mesmo jeito. Está na mira também, irmão. Quero ver quando voltar agora o Congresso Nacional, na semana que vem, eu quero ver a cara de pau e os discursos falando em harmonia entre os poderes depois da questão do IOF e depois de todos os atropelos do Supremo Tribunal em cima das prerrogativas dos deputados e senadores com decisões monocráticas. Essa soberania tão bonita no discurso, essa semântica sobre a defesa da democracia, esse tipo de discurso hipócrita que você faz, Alcolumbre, que você, Hugo Mota, faz, Alcolumbre, e que essa imprensa vagabunda fica batendo palma para isso, defendendo uma narrativa, uma história, uma mentira, o povo já acordou para isso. Esse tipo de discurso não cola mais. Não adianta. Não adianta vocês tentarem enganar a população brasileira. Essa tal de coisa de interferência externa sobre a soberania, a tarifa foi para o mundo inteiro, todo mundo tomou tarifa. A questão do mundo inteiro foi comercial. Só no Brasil, só o Brasil tem essa questão que leva em cima da tortura, da perseguição a opositores, da invasão sobre a soberania americana. Houve fraude na imigração americana, no caso Felipe Martins. E a pessoa que é lá funcionária da alfândega americana é primo de sangue, que já descobriram na investigação, de um parente, de um assessor jurídico aqui, de um ministro agora sancionado. Então, as pessoas vêm tentar convencer que o Trump malvadão está afetando a soberania, quando a própria Rumble não pode mais estar aqui no Brasil. Alexandre de Moraes tentou cancelar uma conta de um americano em solo americano nos Estados Unidos, que nem no Brasil está a empresa, por falar de lá. Mandou uma ordem de prisão para uma cidadã americana, brasileira, mas cidadã americana, por ter feito um Twitter. Os Twitter Files estão lá. Que aqui no Brasil, o Alexandre de Moraes
perseguiu a Folha de São Paulo e não deixou continuar os tantos terabytes de informações que tinha, naquele vazamento todo da informação, onde estava o Tagliaferro falando lá que usar a criatividade, ele agora vai abrir o bico. Ele cometeu o crime também, ajudou a cometer o crime também. Ele tem que pagar pelos crimes que cometeu. Não sei se é uma redenção espiritual, se ele quer fazer as pazes com ele mesmo, porque ele participou também disso. Se é uma questão de consciência, pelo menos para ficar com a consciência livre, que ele fale. Mas vai ter que falar lá fora. Porque se ele vier fazer essas denúncias aqui dentro, quem vai jogar a denúncia do Tagliaferro, Alexandre de Moraes, contra ele, vai ser preso. Isso já é um sinal claro que nós não temos mais um Estado democrático de direito. Se você não pode denunciar dentro do seu próprio país, porque senão você vai ser preso por denunciar o abuso da autoridade, isso é democracia? Isso chama-se soberania ditatorial. Tá aí, soberania ditatorial. Essa turma defende a soberania ditatorial. E uma coisa que também foi falada, né? Soberania não é carta branca para ditadores togados. Isso foi falado pelo Marco Rubio. Onde estavam os parlamentares quando Moraes calavam jornalistas, censuravam redes e mandavam prender opositores? Onde estavam nossos parlamentares, senhores? Tuitando? Buscando like? Se vendendo por emendas? Não comentando o assunto? Ou fingindo não estar entendendo o que estava acontecendo? Por medo dos seus rabos presos com processo no STF, para não perder o poder? Então era exatamente isso que estava acontecendo. E agora nós temos a grande mídia tentando minimizar a sanção. Estão tratando como intriga diplomática, não explicam o conteúdo da carta da Casa Branca, que eu acabei de explicar no início, o que diz o conteúdo da carta da Casa Branca, que é importante você ler essa carta, dá um Google. Pega a carta, tá em inglês? Google Tradutor, traduz a carta para português e leiam os reais motivos dessa sanção. E não fiquem ouvindo esses jornalistas, essas jornalistas blogueiras da Globo News, que tem até o vídeo circulando. O ministro me mandou uma figurinha, está tudo sob controle. Mas sob controle de quem? Quá. Ri agora. Hoje é um dia histórico. Ontem foi o dia histórico e hoje a repercussão continua. E depois disso tudo, temos ontem, bota a imagem aí, do Estadão, da Folha. O ministro de Moraes vai a um jogo do Corinthians como se nada tivesse acontecendo e manda um fuck you, não sei se foi para o Trump ou para o povo brasileiro. Tentando mostrar uma falsa tranquilidade, porque a partir de agora a lei começa a ser aplicada dentro do sistema bancário, foi sancionada ontem, decretada ontem. Então agora o sistema financeiro vai começar a atuar. Então ele mostrando uma falsa tranquilidade, por quê? Eu mostrei no programa de anteontem o que pode acontecer se o Supremo Tribunal Federal tentar entrar numa de defender mesmo o Alexandre de Moraes. Aí, falando em defesa, nós tivemos aí declarações dos ministros da Suprema Corte. Mas eu vou botar um vídeo que eu achei legal na internet, que colocaram 2 momentos do Barroso. Ouve esse vídeo aí, daqui a pouco eu volto. Aqui, com a energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir
a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. É uma nota tão sóbria quanto possível. A nossa preocupação não é escalar um conflito, antes pelo contrário, acho que o conflito faz mal para o país. Portanto, é uma nota que esclarece que o Supremo cumpriu o seu papel dentro da Constituição e das leis, com o devido processo legal, todos têm o direito de defesa e, portanto, é apenas uma justificação para o mundo entender que nós estamos fazendo um julgamento público, transparente, dentro da mais absoluta legalidade por padrões internacionais, de uma denúncia que foi oferecida pelo Procurador-Geral da República. De modo que... Como vocês viram o Barroso. Nós derrotamos o bolsonarismo, com uma voz entoante, forte, dentro de um congresso da Uni, junto com esses cérebros atrofiados. E depois, a realidade. Desdenharam do Eduardo Bolsonaro, desdenharam da vitória do Trump, fizeram uma aposta de quem ia perder o visto primeiro, e agora você vê como o ministro Barroso falando, não queremos escalar. Quase não deu para ouvir a voz dele, parecia que ia chorar ali. Ia chorar porque se essa sanção chegar nele, ele tem uma casinha de 22 milhões de reais nos Estados Unidos, em Miami, perto do Rodrigo Constantino, lá. Tem a casinha. Muita gente vai perder muita coisa. E o Alexandre de Moraes foi apenas o primeiro sinal do que vem pela frente. E não adianta a imprensa tentar fazer alguma coisa, tentar mostrar a narrativa. O povo brasileiro entendeu. O povo brasileiro entendeu e está indo para as ruas. Está indo para as ruas pedir o buzinaço. E dia 3 vai ser gigante. Dentro da sanção, aí vamos falar, né? Tarifas. Mais de 700 produtos brasileiros ficaram de fora. Essa é a prova, mais uma vez eu falo, é a prova que os Estados Unidos não estão atacando o Brasil comercialmente, mas sim agindo contra a censura e a violação dos direitos humanos. O foco é o comportamento autoritário de autoridades específicas. Todas as cartas e declarações tinham nome e sobrenome. Alexandre de Moraes. O Brasil não está sendo punido. O autoritarismo está sendo confrontável. A diferença é sutil, mas é essencial vocês entenderem. Nós não estamos sofrendo uma punição. Na verdade, estamos passando por uma punição por causa de um autoritarismo que está sendo confrontado. A ditadura da toga está sendo confrontada pelo país mais democrático dos Estados Unidos, um dos maiores defensores da liberdade e dos costumes ocidentais, ao qual nós, brasileiros, compactuamos. Tradição, família, religião, liberdade de expressão, livre comércio, um Estado menor. É isso que nós defendemos. Liberdade de imprensa. Até para vocês da Globo falarem merda. Liberdade até para vocês, cabeça de abóbora, esquerdistas, esquerdopatas, poderem acusar, falar mal, xingar. Isso dá liberdade. Se eu me sentir ofendido, eu tenho o devido processo legal para poder exigir meu direito. Mas eu defendo o seu direito de falar merda. Porque a liberdade é para todos. E o devido processo legal está aí exatamente para punir quem exacerbar dessa liberdade. O Brasil entrará em conflito com o seu maior parceiro, já está.
comercial para proteger a reputação de um só ministro? Você acha que o Brasil merece sofrer por causa de um tirano? A imprensa vai continuar escondendo a verdade do povo? A imprensa carcomida como a Globo News vai continuar, com seus blogueiros, esses acéfalos, cabeças de abóbora, cérebros atrofiados, marxistas de carteirinha, que defendem quem paga mais. A Globo é isso. Pagou, levou. Fato. E querem calar programas independentes, como o meu, como o do Constantino, como o do Paulo Figueiredo, como o do Marco Antônio, lá o Fio Diário. Como cancelar a conta da Timeline, do jornalista Lacombe, jornalista Alan dos Santos e o jornalista Alex. Então você vê. Aí fica aqui um outro questionamento. Até quando o parlamento vai se acovardar diante do ativismo judicial? Gente, a cavalaria chegou. Sabe aqueles filmes de cowboy de antigamente? Que o mocinho estava lá entre os índios e vem a cavalaria americana para dar suporte? Exatamente isso que aconteceu. A defesa é pela liberdade do povo brasileiro. E não tem essa de soberania quando a gente está sendo tratado de idiota aqui dentro por um desgoverno que acha que essa população não entende e quer censurar e perseguir quem pensa ao contrário desses caras. Como ato antidemocrático pode ser qualquer coisa. Um crime tipificado genericamente. É o crime genérico. Como foi o caso do Daniel Silveira. O crime perpétuo. Flagrante perpétuo do vídeo. E vocês viram aí o vídeo do Barroso que eu tinha colocado anteriormente. Gente, a questão é o seguinte. Para acabar o programa de hoje, eu quero deixar a imagem da ditadura brasileira. A imagem que já deve estar circulando o mundo todo. A imagem que joga na cara do povo brasileiro as ações ditatoriais. Eu sou Carlos Emílio Laranjeira, jornalista independente, apresentador do programa Pauta Quente, CEO do portal circuitoabertonews.com.br. Se você gostou desse programa, curta, comente, compartilha, mande esse programa para os seus inimigos e para os amigos, para tias do Zap, vô do Zap, curta, comenta, compartilha, manda geral que a informação tem que chegar. Chegou a hora da população ouvir a verdade. E dia 3, vamos encher o Brasil. Eu vou deixar vocês com a imagem. Olha a imagem aí. Censura, perseguição, abuso de poder. Agora o mundo está vendo. E você vai continuar calado? Fique com Deus. Até o próximo programa. E até amanhã. Lutamos por justiça, pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com pauta quente somos a razão. Pauta quente, pauta quente, pauta quente. Não tem mais silêncio.